Fala vendedor, vendedora, tenho visto muito, tá caro, vou pensar, vou falar com meu sócio, com a minha esposa, com meu marido. Ou seja, tem surgido objeções e te impedindo de fechar negócio? Pois aqui nesse vídeo você vai conhecer técnicas para conseguir fechar mais negócio com isso, botar mais dinheiro no seu bolso. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, já gruda o dedão no like aí e já te inscreve no canal. Dessa maneira, você garante ter sempre conteúdo de qualidade para te ajudar a vender ainda mais. Vamos lá! Nesse processo de superar a objeção, tem várias coisas que a gente tem que começar a entender. Muito pode se dizer sobre isso. Eu vou te dizer aqui aquilo que, de acordo com a minha experiência, são as coisas que mais funcionam. Então, o cliente disse, sei lá, a objeção mais tradicional, né? Que é o tá caro. O que eu faço com isso? A primeira coisa e o mais básico de todos é tu acolher isso, né? Muito obrigado pela tua franqueza. Que bom que você tocou nesse assunto. Que ótima oportunidade. Sinal que você dá valor por seu dinheiro. Inclusive, esses são os clientes que a gente mais atende. Essa primeira estratégia pode se chamar de amortecedor. Você fala algo acolhendo, mas a fala é algo enlatado. As pessoas muitas vezes procuram uma frase para dizer como se existisse uma frase milagrosa. Mas quando se estuda a comunicação, o que se sabe? Que a eficiência da comunicação, só 7% se dá pelas palavras. Agora, o jeito como tu fala isso, aí sim muda todo o contexto. Então não é simplesmente falar algo, é falar algo de um jeito específico que realmente cumpre o papel de amortecer essa pancada. E isso tem a ver com várias coisas. Uma é teu estado emocional. A primeira coisa que tu tem que reprogramar na tua cabeça, e talvez isso te afete, e às vezes até me afeta, e não é porque eu tô há anos no mercado que não acontece isso comigo, mas você só vai evoluir se realmente reconhecer que volta e meia tu tá tendo esse tipo de reação, que é uma reação emocional, que é uma reação que às vezes vem da frustração, às vezes vem de você se ofender. A pessoa tem o direito de achar caro e o teu papel é provar para ela que não, que vale o dinheiro dela. Claro que tem idiotas que falam tá caro, né? Só para dar uma menosprezada, ou só para tentar barganhar. Mas a grande maioria das pessoas, elas realmente estão achando esse valor caro e você tem que entender que a objeção é uma coisa boa, porque ela tá te dizendo, ó, resolve isso aqui para nós fechar. Então, o teu papel como vendedor, ele tem validade exatamente pelas objeções, senão as pessoas só venderiam insights. O vendedor não, ele cria essa dinâmica. Então, quando o cliente diz, tá caro, vou pensar, vou ver, penso e depois te ligo, entro em contato com você, absorva isso com carinho. Então, essas frases que tu vai falar pro amortecedor, que foi as que eu acabei de dizer aqui, essas frases são parecidas com uma canção. Todo mundo pode cantar, mas conseguir cantar de uma maneira afinada é outros 500. Para você afinar aqui, você tem que afinar teu estado emocional. E afinar teu estado emocional é não pegar ranço nesse tipo de coisa, que é a coisa que mais acontece. Há quem diga que tem uma média de 3 a 4 objeções que a gente tem que superar numa venda para começar a vender acima da média. Então, se você está nesse momento, está no momento de passar a tua média de vendas, porque é ali que tu vai fazer a grande diferença. Depois do tá caro, eu vou te dizer o que eu gosto de usar e vejo que funciona muito. É chamado de isolar. É só o valor que está te impedindo? Tem mais alguma coisa? Aí, muitas vezes, o cliente diz, não, é só isso mesmo, sim. Se nós resolvermos a questão do tá caro, estaria fechado o negócio? Sim, mesmo. Estica a mão e tenta fechar, isso vai te surpreender quanto isso. Aí ele, mas tu tem que fazer isso no momento que ele disse sim. Então vou voltar aqui. Obrigado pela tua franqueza, inclusive os clientes que dão valor pro seu dinheiro são os que acham que tá caro, mas são esses que mais acabam comprando da gente. Falando de maneira bem franca, é só o valor que está te impedindo de fechar o negócio? Sim. É só isso mesmo? Tá vendo? Sim. Se nós resolvermos esse problema, estaria fechado? Sim. Fez o cara, botou ele na rodovia do sim. Aqui é uma rodovia do sim, aqui é a rodovia do não. Então a chance de uma pessoa continuar concordando contigo depois de terem sim aumenta brutalmente. Então vamos fechar.
E aí fecha. Daí ele vai dizer o quê? Tá aí o valor. Aí você vai para negociação. Quanto você poderia pagar por mês quando você tem esse tipo de condição e ainda não entregou. Então é importante entender que como as vendas é uma dinâmica humana, não é matemática, que é relação exata, né? 1 mais 1 é 2. As relações humanas, elas têm muitas variáveis. Aqui nós estamos trabalhando uma variável onde você não falou de condições ou guardou uma condição. Também estamos falando da variável que você tem margem para negociação. E não, mas quanto tu pode? Quanto vale para... Aí tu começa, mas daí é outro estágio da venda, é um estágio que tu avançou, que é o estágio de fechar negócio, não. Mas quanto tu poderia pagar? Não, mas me ajuda um pouco. E aí tu vai, porque tem gente que inclusive acredita que tem que ter uma luta ali e ele tem que ganhar essa luta, ele precisa dessa sensação, a necessidade psicológica dele. É a única maneira? Não, até porque não é a única objeção que você vai ouvir, tá caro, é o vou pensar. E aí novamente tu amortece. Que bom que tu tá dizendo isso, sinal que tu demonstra ser uma pessoa ponderada. Agora, digamos que nos teus pensamentos aí vai surgir uma dúvida ou outra. Eu, basicamente, acho que eu sou a melhor pessoa para te tirar alguma dúvida. Então vamos trabalhar dúvidas hipotéticas. O que tu pensa que ainda te deixa receoso? Ah, tem que ver. Não, mas vamos lá. O que tu acha que tem que ver? Porque se tivesse 100% decidido, provavelmente tu fecharia, né? Deve ter uma coisa ou outra. Tu tenta tirar possíveis dúvidas, mas novamente tu pegou a concordância no teu raciocínio. Se tu tivesse 100% certo, seguro, tu provavelmente fecharia. Ele não precisa nem dizer sim, tu só balança a cabeça, não é? Então deixa eu te ajudar. O que assim mais te deixou um pouco mais inseguro? Aí vai vir talvez a objeção verdadeira, que é aquilo que ele tem escondido. De qualquer maneira, o jeito que você vai ter para reverter uma objeção, porque até agora eu tentei te encaminhar para a negociação, para o fechamento, que é o que eu gosto de fazer. Quando isso não dá, tu vai ter que tocar o emocional e a lógica. Vou botar a lógica aqui, que são os dois juízes. Na verdade, os dois estão na cabeça do cara. A lógica é o raciocínio lógico, mas um é dois. Emocional é o que mais decide, mas é o mais difícil muitas vezes de tu pegar, principalmente se teu amortecedor despertou um ranço no cara. Quando ele diz tá caro, que é aquela coisa que muitos entendedores dizem, caro em relação ao quê? Não é que a frase é ruim, o jeito que as pessoas falam, na maioria das vezes que eu percebo, é ruim. É quase caro em relação, quase um desaforo, quase chamando o cara de pobre. Quer ganhar uma discussão, tu quer vender. Chega um momento que tu tem que entender isso dentro de ti. Porque o que surge muito e que eu percebo, quando o cara faz uma objeção, se tu é despreparado, essa rejeição a pessoa pega pra ti, não tá te rejeitando como ser humano. E um dos maiores medos de nós, seres humanos, que tem a ver com a nossa luta pela sobrevivência, é a rejeição. Então tu corre o risco o quê? De estar ali descuidado, o cara falou alguma coisa, tu te sentir rejeitado, e como a gente reage normalmente quando se sente rejeitado? Motivado pela raiva, vai para uma prepotência, vai para uma arrogância, tacar em relação ao quê? Não é isso. O teu emocional te pegou. Mas vamos dizer que então ele diz, vou pensar, que ótimo tu falar isso. Sinal que tu realmente demonstra ser uma pessoa ponderada, não gosta de tomar decisões precipitadas. E, sendo esse homem ponderado, você também compreende que se tu tiver uma dúvida ou outra, provavelmente eu sou a melhor pessoa para te tirar uma dúvida, não é? Então vamos trabalhar algumas possíveis dúvidas, né? Porque se você tivesse 100% de certeza, tomaria a decisão agora, não é? Então, o que tu imagina? Talvez venha agora a verdade para fora. Se não vier, a melhor coisa que você pode fazer é pegar do amortecedor e depois disso contar uma história. É só contar uma história? Não, é uma história que vai ter quando foi, as estruturas do storytelling. Quando foi. Porque o quando foi é algo tão simples e a maioria peca nisso. Que bom que você falou no valor e demonstra que tu dá valor pro teu dinheiro. E tu falando assim, acabei me lembrando de um cliente que é o Pedro. Foi mais ou menos há 2 anos atrás. Tá vendo o que eu fiz aqui? Você entendeu que eu vou começar a contar uma história. E a tendência das pessoas é fazer o quê? Parar para ouvir. Claro que ele já tá armado, pensando, lá vem ele me contar uma história. Então, no quando foi, você dá a entender que você vai começar a contar uma história, o cara vai parar para te ouvir, e aí você foi com o Pedro. O Pedro
tinha uma empresa dessas que fabricava sacola. Já viu essas empresas de fabricar sacola? Era lá na cidade de Westfália. Conhece a cidade de Westfália? Ela é um pouquinho antes de tal cidade. Tá entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ganhando tempo. Estou fazendo o cliente começar aos poucos a imaginar outras coisas na cabeça dele e eu estou ganhando tempo. Então você já ouviu, provavelmente, quem está com raiva conte até... Isso mesmo, você pensou, até 10. E tem uma verdade muito grande nisso, porque a raiva sobe e se a pessoa começa a contar, ela desencana muitas vezes daquele pensamento, daquela coisa. Então não tem como dizer, eu vou te responder, mas conta até 10. Não tem, né? Então você gruda quando foi e começa com pequenos detalhes. Esses detalhes tem a ver com a tua história, né? O Pedro tinha uma empresa que fazia aquelas sacolas plásticas, aquelas máquinas, né, que pega, derrete, já viu aquilo? Não, é ali perto de Westfália, tem uma cidade antes, como é que é o nome? Isso, acho que é essa mesmo. É uma empresa grande logo ali no início, e o Pedro vivia X situação. Agora tu vai contar detalhes do teu personagem. E esse personagem, ele tem que criar o ponto de identificação. Quando você olha um filme, por exemplo, normalmente, né, se trabalha muito no início para você se apegar a alguns personagens, contando detalhes. Isso acontece a partir do momento que a pessoa começa a imaginar a cena por causa dos neurônios, vou botar NE, neurônios espelhos, que é o que dá origem à empatia. Então, se tu começa a contar a história, o cara se apega ao personagem, coloca a situação que também ajuda a lembrar ele da situação que ele está vivendo. E aí o Pedro resolveu nos dar uma chance, comprou ou não comprou, comprou com outro e se deu mal, e papapá, moral da história, depois ele teve que comprar com a gente. E ele viu que o barato muitas vezes sai caro. E o que você quer? Você quer X resultado, não é? Sim. Você quer outra coisa, não é? Sim. É isso mesmo? É. Estica a mão. Botou de novo ele na rodovia do sim. Como eu faço muito automático aqui, você daqui a pouco vai ter que voltar ao vídeo e ver as etapas. Eu estou fazendo aqui porque as pessoas gostam de conteúdo rápido e eficiente, então tem que fazer corrido assim. Mas eu contei a história para embasar. Pode ser que ele se imaginou naquela situação, tocou o emocional, dentro da história tem uma certa lógica, porque ele vai se identificar, a história vai fechar. Muitas pessoas, inclusive esse cara aqui, em algum momento da vida dele, ele optou pelo mais barato e aquele troço não funcionou, ele perdeu dinheiro, teve que gastar de novo, se irritou. Todos nós temos essas histórias. Tá, mas se por eu pensar, você também pode usar esse tipo de história. História de alguém que pensou demais, perdeu a oportunidade, de alguém que ficou adiando ter resultado, de alguém que achou que tinha tempo e coisas muito simples, né? Por exemplo, eu vou tentar fazer uma reversão com você, não usando história, usando analogia, né? Você está ali na direção do seu carro e você muda só um pouquinho para a direita, 2, 3 milímetros, não é muita coisa. E nos próximos 2, 3 metros, o carro praticamente continua na mesma linha, concordamos? Faz sentido para você? E não precisa me responder sim, ele pode só responder mentalmente. Para ele responder mentalmente, eu balanço um pouco a cabeça. Mas se tu manter essa direção levemente inclinada, daqui 1 quilômetro, 2, 3, a direção do carro mudou muito para um lado ou para outro lado. Foi uma pequena mudança. Então, o que a gente percebe hoje? Você que é um cara mais experiente, estou falando como se você fosse o cliente, né? Que se você pudesse voltar no tempo com a sabedoria de hoje, tu teria uma vida ainda melhor. Já teve essa vontade? Por quê? Porque tu ia fazer essas pequenas mudanças na tua vida que iriam te direcionar para outro lugar. E agora deixa eu te falar, será que uma coisa que não tem que mudar é tomar as decisões? Porque isso agora talvez tu entenda que vai ter tempo, mas lá na frente essa pequena decisão vai ter te trazendo, aí vem nos benefícios, mais dinheiro, mais tempo, melhor produtividade, mais paz de espírito, mais alegria, tem que voltar nos benefícios. Vai ter isso, não é o que você quer? É. Então vamos parar de adiar a felicidade? Estica a mão. Então, tudo isso aqui, toda essa estrutura que eu montei aqui, toda ela funciona mesmo. Mas o mais importante não é você entender, é você perceber que tem que ser falado de um jeito convincente.
seguinte: você tem que ter uma certa credibilidade. Aonde tu cria essa credibilidade? Lá no início, quando você cria essa conexão emocional com o cliente. E para cada uma dessas etapas tem muitas técnicas. É técnica para quebrar o gelo, técnica para fazer o cliente falar, técnica para despertar o interesse, levantar a necessidade, toda a sondagem, quanto isso impacta no psicológico, quanto isso vai te dar valor. Porque se você apareceu do nada, já ofertou, o cliente já te disse, toda a tua história, tudo que tu vai dizer vai ficar muito raso. Você é só um estranho falando, não tem conexão. Você começa a ficar bom em reverter nesse tipo de objeção, né? Depois de 30, 50, porque depois de 30, 50, o que aconteceu? Você já está se observando para ver se você não se ofende, se teu amortecedor está funcionando, tu já tentou isolar para comprometer o cliente, é só isso, se não fosse isso, tá vendo? Ele se comprometeu, quando ele se compromete uma coisa, a tendência dele continuar com esse posicionamento que as pessoas não gostam de se contradizer. Você já contou várias vezes uma história, tu trabalhou essa história, tu trabalhou os detalhes, trabalhou a dor, que é a dramatização. Se você continuar conosco, que você botou o sininho, você, com o tempo, nós vamos te passando cada vez mais sacadas de etapas diferentes da venda, você vai amadurecendo isso. Mas a questão central é, se você quer pegar velocidade, tem um link aí embaixo e nós te preparamos do início ao fim de todas as etapas da venda e você vai ver a diferença em menos de 30 dias. Eu sei que para você é difícil acreditar isso, mas volta e meia um acredita e aumenta as suas vendas. Talvez você seja esse cara que queira vender mais, não daqui a 2 anos, queira vender mais no próximo mês. Então clica aí. Valeu!